Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é intolerância religiosa e liberdade de expressão. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito em meu canal. Já são quase 3.000 inscritos. Peço a sua ajuda para que eu alcance mais inscritos ainda, para que a propagação das coisas boas, da esperança, do otimismo, alcance mais e mais lugares. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse pequeno trabalho. A liberdade de expressão é uma conquista ainda recente na história da humanidade. Não vão longe os tempos onde expressar o pensamento podia ter como consequências a condenação à morte. Lamentavelmente, vivemos ainda situações como essa em muitas regiões aqui do nosso planeta Terra, um planeta de provas e expiações, onde a expressão de opiniões diferentes daqueles que estão no poder podem sim levar à morte ainda. Mas já existe, na maior parte do planeta, a liberdade de expressão. Déspotas, tiranos, assim como religiões, doutrinas, oprimiram e cercearam a livre expressão do pensamento durante séculos e séculos, principalmente na chamada Idade Média, onde ou você concordava com aquilo que a religião estava dizendo, ou você era condenado à morte. Felizmente, a morte, como a gente era obrigado a entender naquela época, não acabava com a ideia, porque a inteligência está no espírito. E esses opressores não matavam o espírito, matavam o corpo físico, mas não matavam a ideia, não matavam o espírito, porque o espírito é imortal. Hoje ainda existem alguns a fomentar seus rincões de intolerância e de proibições. Porém, cada vez mais ganham espaço as conquistas da liberdade de refletir e de expor as ideias. Quando esse direito é respeitado por todos, temos a possibilidade de sermos coerentes entre pensar e falar, dando ao outro da mesma forma tal direito. Cabe a cada um de nós, portanto, entender que pensamos de maneira diferente, porque nós temos valores diferentes, conceitos e visão do mundo próprios. Precisamos aprender a conviver com as diferenças, a respeitar as diferenças, porque todos nós somos filhos de Deus, irmãos espiritualmente falando, mas cada um de nós está numa graduação espiritual diferente. Portanto, nada normal e natural que pensem diferente. Porque é na medida que respeitamos o próximo que podemos rogar para nós mesmos esse respeito. Nestes termos, cabe nos perguntar: qual seria a melhor religião para alguém? Certamente a resposta não tem como ser única. Eu sou espírita, o espiritismo é a minha religião, que respeita todas as outras religiões. O espiritismo não é respeitado por todas as religiões, mas é um direito que eles têm de não concordarem com aquilo que nós falamos, com aquilo que a gente propaga. É um direito que eles têm. Mas nós respeitamos todas as religiões, porque cada um de nós se encontra em um momento de evolução espiritual. Porque é na diversidade de pensar e agir que mergulha a humanidade. Poderíamos eleger uma religião como a melhor? Certamente, se nos fosse imposta uma religião com a qual não concordamos, que não aceitamos, não nos iríamos sentir confortáveis. Isso acontece com qualquer pessoa para a qual insistimos em impor nossa crença. Por isso que nós espíritas entendemos que só devemos falar do espiritismo para uma pessoa se essa nos pedir a nossa opinião.
Portanto, a melhor religião deve ser aquela que não nos torne hipócritas, que nos transforme, sim, em pessoas de bem, pessoas corretas, seres humanos melhores. Não importa o nome da religião. Ela tem que cumprir esse objetivo, nos tornar melhores, e não nos fazer hipócritas. A respeito desse assunto, cabe cada um optar e mais ninguém. Será somente nesse entendimento entre a criatura e Deus que se poderá escolher a melhor forma de chegar até Ele. Toda doutrina ou religião que conduza o homem ao bem é digna de respeito. Isso porque, quando se trata das coisas de Deus, o importante não é o caminho que tomamos, mas sim a direção para a qual caminhamos. E são muitos os entendimentos e as expressões que nos conduzem a Deus. Nesses termos, infrutífera, quando não desrespeitosa, qualquer imposição de crença a outrem, aos outros. E a intolerância religiosa ainda está em nossos meios. Para alguns, Deus está na natureza, para outros, a convivência está dentro do seu templo. Outros o cultivam na intimidade do coração, ou seja, diversas formas de pensar sobre Deus. Uns têm Deus como Pai amoroso, outros, talvez, o percebam mais como um Pai severo. São estágios evolutivos. Por isso que eu não expresso a minha opinião nas redes sociais de determinados assuntos, porque se eu colocar em meu canal do Facebook que Deus é bom, certamente muitos não vão concordar. Vão dizer, não, Deus pode ser bom para você. Para mim, Deus não é bom. Ou seja, cada um de nós tem o direito, tem a liberdade de pensar. Alguns se atêm fervorosos às suas crenças religiosas. Outros preferem viver a seu modo sua relação com Deus. Para o Criador do universo, o importante não é o que sai da boca, dos gestos, ou onde isso é feito. Para Deus, o grande significado está naquilo que se passa no coração, simbolicamente falando. Dessa forma, há que se respeitar toda e qualquer crença, quando nos conduz e nos faz bem. Afinal, acima de tudo, Deus entende que nós, os seus filhos, ainda estamos tateando, dando os primeiros passos na busca de entender a sua grandiosidade e bondade. Portanto, nesse vídeo, que tem por tema intolerância religiosa e liberdade de expressão, é importante que nós entendamos que precisamos ter liberdade de expressar a nossa opinião, sim, mas que essa expressão esteja dentro das leis do homem e dentro das leis de Deus. Estamos vivendo momentos aqui em nosso país onde se fala em controle das redes sociais. Nós temos os que comandam, materialmente falando, os destinos do país. Uns eleitos pelo voto, outros escolhidos por aqueles que foram eleitos pelo voto, que são os fazedores de leis. Eles vão fazendo as leis e nós vamos obedecendo. Se as leis não forem corretas, racionais, elas irão permanecer por pouco tempo. Agora, uma coisa é certa: eu tenho o direito de expressar a minha opinião nas redes sociais. Tenho sim. Desde que aquilo que eu diga esteja dentro das leis aqui do nosso país. Esteja de acordo com as leis morais divinas. Mas eu tenho o direito de expressar a minha opinião. Não se pode cercear isso. Muito embora muitos queiram.
quase sempre por interesses, mas sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações, onde aos poucos estamos nos tornando espíritos melhores. E aquelas leis que não forem boas, que não atenderem às expectativas da grande maioria, elas irão ser mudadas. Da mesma forma como as leis humanas vão sendo mudadas e transformadas com o passar do tempo. Mas uma coisa é certa: intolerância religiosa é ruim. E termos liberdade de expressão é muito bom, é muito importante, mas sempre com responsabilidade. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.